Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 30. Bons estudos! Ô Vicente, eu não tô aguentando mais, viu, rapaz? É barulho de serra, é batistaca, é martelada. Eu tô ficando louco aqui nessa obra, rapaz. Não é comigo, não. Não adianta reclamar, porque a obra é assim mesmo, tem muito barulho. É. Você que precisa fazer duas coisas pra conviver com esse excesso de ruído. A primeira é aprender a usar esse protetor aqui, ó. É, tinha esquecido É, isso faz aqui, favor. rapaz. A segunda é prestar atenção na nossa teleaula de hoje, que nós vamos aprender muitas coisas sobre os sons. Vamos lá? Ah, então vamos lá. Hoje você vai aprender o que é o som, vai descobrir como o som se propaga, vai conhecer algumas de suas características, como intensidade e frequência, e entender por que alguns sons incomodam tanto, enquanto outros sons são muito agradáveis. Se prepara, Gil, que hoje a nossa teleaula tá do barulho. Vamos lá? Vamos lá, então. Vamos trabalhar. Ô Vicente, como é que é essa história mesmo que você tava falando do som? Afinal de contas, como surge o som, você sabe? Ah, isso aí é uma coisa fácil. Olha, um bom exemplo é o bate-estaca. O pêndulo bate na estaca. E esse choque faz com que o pêndulo, a estaca e até mesmo o ar que está em volta dele, tudo isso vibre. E é essa vibração que produz o som que a gente escuta. Ou seja, o som é uma vibração que se propaga no meio material. Puxa vida, rapaz, o som é uma vibração que se propaga no meio material? Exatamente. Tá falando difícil, hein, Vicente? Ah, mas é isso, né? Que coisa, rapaz. Ué, Maristela, tocando violão no serviço. É que eu ganhei esse violão de presente, daí eu resolvi trazer pra praticar nos intervalos. E eu pensei que o seu negócio era só física, né? Fique a senhora sabendo que o som tem tudo a ver com física. Por acaso você sabe como o som chega aos nossos ouvidos? Bom, para entender isso, a primeira coisa a lembrar é que os materiais vibram e aí produzem um som. E essas vibrações nos atingem graças à propagação do som. Olha só, quando eu toco nas cordas do violão, ó, elas vibram. A mesma coisa acontece quando a gente fala. Dá uma olhadinha para esse desenho aqui. Olha só. As minhas cordas vocais vibram e transmitem essa vibração para as moléculas do ar. Essas vibrações são transmitidas entre as moléculas e aí atingem o ouvido, fazendo vibrar o tímpano. As moléculas vão vibrando uma atrás da outra e transmitem o som. É um verdadeiro empurra-empurra. É mais ou menos o que se passa quando, por exemplo, a gente está num ônibus lotado e uma pessoa resolve empurrar a da frente, que empurra a outra e assim por diante. É mais ou menos isso o que acontece com a propagação do som pelo ar. Uma molécula empurra a outra, ou melhor, uma molécula pressiona a outra. Mas para a gente entender isso melhor, vamos ver o que acontece com o ar em volta da régua quando ela vibra. Repare que com a vibração da régua surgem regiões onde as moléculas de ar estão mais agrupadas e outras onde as moléculas estão mais dispersas. Essas regiões são chamadas de regiões de compressão e rarefação. Uma vez que as vibrações da régua se repetem, o processo de compressão e rarefação do ar também se repete, propagando-se de um ponto a outro, como uma onda. O som se propaga como uma onda no meio material. No nosso caso, o meio é o ar. Como você deve ter reparado, as moléculas de ar, elas vibram na direção que a onda se propaga, ou seja, ao longo da direção da propagação da onda. A esse tipo de onda, nós damos o nome de onda longitudinal. E o som, como você deve ter percebido, é uma onda longitudinal. Ô Vicente, sabe o que eu tava pensando? Depois daquela sua explicação,
Eu lembrei. Lembra quando tinha aqueles filmes de faroeste que o cara punha o ouvido no chão pra ouvir se os bandidos estavam mais longe, estavam mais perto? Lembro. É parecido com isso. Você sabe por que eles faziam isso? É, porque no chão ele consegue ouvir o barulho provocado pelas patas dos cavalos muito melhor. Ou seja, quando ele encosta o ouvido no chão, ele consegue perceber muito melhor as vibrações provocadas pelos cavalos. Exatamente isso. Porque o som precisa de um meio para se propagar, tá certo? E aí vale qualquer meio. Pode ser o ar, pode ser a água, pode ser o próprio chão. Peraí, não explica não que eu acho que eu já saquei. A vibração se propaga pelas moléculas do meio, não é isso? Então, quer dizer, quanto mais moléculas o meio estiver e quanto mais próximas, mais facilmente o som se propaga. Então, quer dizer, como no chão as moléculas estão muito mais próximas entre si do que no ar, o som se propaga muito mais rapidamente no chão do que no ar. Ah, sabe tudo esse menino. É isso mesmo. Quanto mais denso o meio, maior a velocidade de propagação do som. A velocidade da propagação do som varia de acordo com a densidade do meio. No ar, a uma temperatura de 20 graus Celsius, o som caminha a 340 metros por segundo. Na água, a velocidade passa para 1.450 metros por segundo. No ferro, 5.500. E no granito, a velocidade de propagação do som é de 6.000 metros por segundo, quase 18 vezes mais rápido que no ar. Maristela, eu li nesse livro que no ar, a temperatura de 20 graus Celsius, o som se propaga a uma velocidade de 340 metros por segundo. Isso quer dizer que a temperatura também influencia a velocidade de propagação do som, é isso mesmo? Exatamente isso, Rosinha. Lembre-se que quanto maior a temperatura de um material, mais agitadas estão suas moléculas. E graças à agitação das moléculas, o som pode se propagar com maior velocidade.